E é com esse capítulo maravilhoso que a gente, de fato, encerra o primeiro arco de Kagurabachi. A gente tem um baita de um aprimoramento da obra, e junto com isso a gente tem notícias sobre o que vai acontecer com o mangá, e a gente também tem muitas revelações. Com esse capítulo, finalmente muita coisa começou a fazer sentido, e a gente tem a definitiva expansão do universo de Kagurabachi. Se você quer saber o que foi explicado, o que a gente tem de opinião sobre o futuro da obra, e se vai ou não vai de base o mangá, você tem que assistir esse vídeo até o final. Vamos lá? Galera, o capítulo começa com o Sojo finalmente perdendo a luta pro Chihiro, assim como a gente já tinha previsto. E novamente a gente tem um take confirmando a quebra da Kuregumo, outra reinterpretação da cena, mostrando já o Sojo caído e a Kuregumo quebrada. Cara, e pausa pra falar dessa cena aí do golpe final do Chihiro. O traço tá lindo, a arte ficou magnífica, e se alguém tinha dúvida sobre a quebra da Kuregumo, o autor fez questão de deixar isso extremamente nítido ali. Então imagina a força do golpe que o Chihiro deu ali, galera. Aí o Sojo cai basicamente à beira da morte no chão, quase inconsciente, mas mesmo assim ele se vê na necessidade de compensar isso de alguma maneira. Então ele foi diretamente para dentro da construção, encontrar a Pedra Celestial para ver o que ele conseguia fazer com ela agora que ele finalmente dominou a Kuregumo. Para aqueles que estavam com sede de vingança, foi um prato cheio. E o cara ainda chega diante da pedra, acreditando, com o peito estufado mesmo naquela situação, que agora ele era o cara, que ele dominou a espada e de uma vez por todas ele ia conseguir estabilizar o poder da pedra sozinho, com as mãos nuas. Mas antes disso, no momento que o Chihiro estava caindo, né, enquanto o Sojo estava engatinhando até a entrada do laboratório, apareceu o Shiba, juntamente com a Char, para socorrer o Chihiro. Não só isso, mas deu para ver um carinha ali no fundo, que é um dos membros do Rishaku, que já apareceu, foi o primeiro membro revelado, e agora tá de volta aí observando a luta entre os dois. O que quer dizer que ele sabia que a luta estava acontecendo, mas ele não interferiu. Então o próprio Rishaku já tem a noção da existência do Chihiro, e que ele tá cozinhando alguma coisa pelas sombras, que vai utilizar o Chihiro pro futuro, até porque ele poderia ter pegado a espada dele, matado o Chihiro, mas isso não aconteceu. Isso vai fazer mais sentido daqui a pouco quando a gente for falar sobre o que foi revelado sobre as espadas mágicas. Mas ainda nessa cena, a Char, assim como a gente tinha tentado sugerir no último vídeo, ela tenta curar o Chihiro. Eu confesso que nessa hora eu fiquei assim, cara, eles vão fazer Deus Ex Machina e agora a Char vai resolver todo o problema de todo mundo, vai sair regenerando o braço, vai virar o Piccolo. Mas não, cara, ela não conseguiu. Fato é, o autor permitiu que o nosso protagonista ficasse sem um braço ali, cara. Ótimo, dá mais peso pra obra. Inclusive, falando de peso pra obra, ele pegou pesado aí, apresentando vários personagens. Agora ficou consolidado. Ao longo da obra inteira, ele realmente matou esses personagens. Nem sempre todos eles tiveram que ter uma apresentação e um encerramento magníficos e teatrais. Eles foram simplesmente mortos numa batalha e acabou. É a realidade. E a realidade é uma coisa que tá bem palpável nessa obra. E isso foi exatamente o que aconteceu com o Sojo. Ele achou que ele teria competência suficiente para manipular dessa vez a Pedra Celestial, mas quando ele encostou nela, ele simplesmente se lembrou do Chihiro falando de que ele nunca chegaria aos pés do pai do Chihiro. Mesmo que o Chihiro confessasse que ambos eram sucessores do seu pai, sucessor não quer dizer que a pessoa esteja em pé de igualdade. Isso se provou no fato de que no momento que ele encostou na pedra que ainda estava sendo estabilizada, o braço dele explodiu juntamente com o laboratório inteiro. Então, realmente foi mais um fim aí para um personagem que eu, pessoalmente, achava que ele ia durar um pouco mais, principalmente porque mostraram uma palhinha aí do backstory dele, mas não teve nem isso, foi de base. Provavelmente ele talvez seja utilizado no futuro, porque como ele era uma pessoa influente no submundo, talvez ele tenha um papel importante no equilíbrio do submundo. Com a morte dele talvez surjam mais gangues, conflitos de gangues, e nisso vai mostrar alguma coisa sobre o passado dele, o que influenciou ele a se tornar o chefe, mas tá aí, né, foi morto, agora confirmado, até o capítulo fez questão de confirmar que o Sojo morreu. Que, diga-se de passagem, uma baita de uma morte irônica, sendo que ele tinha colocado a Char sob esses experimentos várias vezes pra passar por isso aí, e ele também humilhou o Daruma. Cara, exatamente essa morte foi o destino do próprio Sojo. Então, ironia até nisso aqui. O que se planta, se colhe. Kagurabachi ensinando aí lições de vida. Terminada essa grande sequência, 10 dias se passaram com a reunião dos grandes cabeças do Kamunabi, os generais do Kamunabi. E sobre esses 10 generais, não é só a gente que tá falando isso, pelo jeito ficou bem claro pra toda a comunidade que eles estão passando uma vibe de Bleach, dos capitães da Golden 13, né? E realmente, cada um tem um design bem específico, como se tivessem habilidades super especiais ali, e eles passam o ar de serem bem poderosos, ao ponto de que o Azami, agora pela primeira vez, transpareceu, ficando
ficar um pouco intimidado diante deles. E até agora ele era o cara que não tinha medo de nada nem de ninguém. Esses caras devem ter um poder bem elevado, especialmente aquele capitão ali barbudão. Enfim, nessa reunião do Kamunab foi confirmado que houveram a morte de alguns membros aí do Kamunab mesmo. O carinha da máscara, que foi de base, o carinha do Mãozona também foi de base, o cara dos totemzinho que voava também foi de base, e a garota também, o que tudo indica, foi de base também. E sobraram então o Kazane, que é o loirinho, o cara do kite, e o líder também, que a gente viu que no capítulo passado estava submerso na rocha, e o Kazane perdeu o braço, como a gente viu, e o carinha ali, o líder do Kamunab, quase foi de base, tá inconsciente e tá sem as pernas. Bom, essa discussão foi muito importante para revelar coisa pra gente. Primeiro que o próprio Kamunab se tocou de que lidar com as espadas mágicas não é um trabalho fácil, não é para qualquer um. Dessa vez eles estão determinados a assumir mais responsabilidade e jogar mais poder para cima desse tipo de desafio. E ao mesmo tempo, eles também não estão querendo perdoar qualquer resbaladinha aí nas missões não, o que nos aponta pro Azami. Eles olharam pro Azami e suspeitam que ele tem mais informações, que ele sabe o que tá acontecendo e ele tá escondendo alguma coisa, quase como se ele fosse um traidor. E de fato o cara fica assustado ali. E a gente sabe, né, nós sabemos aqui que o Azami tem informações privilegiadas sobre o Chihiro, sobre a sua espada mágica. Só que nesse capítulo nos é apresentado um X9 que tá ressentido, que tá com espírito de vingança. Que é o próprio Kazane. Depois que o Kazane falou sobre a questão do Chihiro, mesmo não mencionando o Azami, todas as suspeitas caíram sobre ele. Mas mesmo assim, houveram pessoas que defenderam a posição do Azami porque existem alguns membros muito radicais do Kamunab, com o carinha da costeleta de Wolverine que parecia ser bem radical com relação aos métodos dele. E bom, o interessante desse moleque é que já foi dito que ele tinha um poder chamado Kite e que era a carta na manga, e mesmo assim eles não conseguiram utilizar. O moleque não conseguiu utilizar o poder dele. E o interessante é que até os generais do Kamunab mencionam o poder do moleque antes mesmo dele. Eles recuperaram o Kite antes de falar que recuperaram o Kazane. O que quer dizer que esse Kite aí, que a gente já falou pra vocês, se vocês viram o vídeo em que foi revelado aí o poder do moleque, a gente disse pra vocês que Kite é um monstro mitológico chinês. Não dá pra saber se ele vai virar esse bicho ou ele vai invocar esse bicho, mas pelo jeito que a galera menciona o poder antes do moleque, quer dizer que esse é realmente um trunfo do Kamunab. O molequinho é especial. No mundo aí de animes que a gente sabe que, cara, querendo ou não, existe inspiração de uma obra pra outra. Jujutsu Kaisen recentemente aí no anime, alerta de spoilers, mostrou através do Shikigami lá do Fushiguro que dá pra invocar um bichão nervoso, monstruoso, que seria a única coisa que ele poderia bater de frente com o Sukuna. É uma espécie de invocação que é um trunfo na mão de pessoas poderosas, né? O Kite tá nos trazendo essa mesma sensação, e de fato pode ser alguma coisa assim, né? Mas o que vocês acham que é esse poder? Que é uma invocação? Que é uma transformação? Que eles têm controle sobre esse poder ou não? Porque se tivessem controle total sobre esse poder, por que não foi a primeira coisa a ser usada contra o Sojo, por exemplo? Então tem alguma coisa estranha aqui, não tem? Comenta aí o que você acha. Mas enfim, voltando ao capítulo. Nesse momento também foi nos adicionada uma informação extremamente importante que mudou nossa percepção sobre as espadas mágicas, que é o conceito de contrato vitalício, que foi criado pelo próprio pai do Chihiro e só foi apresentado pra gente agora. E essa habilidade em si basicamente diz que, uma vez portador da espada, portador será até a morte. Então, qualquer cara que tentar pegar a espada que não seja o portador dela, a pessoa a qual a espada escolheu, não vai conseguir utilizar ela. Então, o Kamunab surgiu com uma estratégia muito interessante. Ele prendeu ali, deixou sobre custódia do Kamunab as 5 pessoas restantes, ou seja, a pessoa que não estava com a Kuregumo, afinal estava com o Sojo, foram mantidos confinados pelo Kamunab para que ninguém conseguisse matá-los e assumir a espada, até porque a espada não funcionaria sem eles. E faz todo sentido isso aí, cara. Falando bem a verdade, acho que o mangá trabalhou bem essa questão, porque o que de melhor você poderia fazer? Se você deixasse esses caras soltos, além de serem perigosos por causa das espadas, né? Mesmo que eles sejam pessoas boas, alguém pode vir querer matar eles para pegar as espadas e usar por outro motivo. Esses caras podem ter um surto e quererem se matar e deixar a espada a esmo. Então a melhor coisa é forçar os caras vivos sem poder fazer nada. De fato é a melhor opção. Mas ao mesmo tempo eu não posso simplesmente esperar eles morrerem de velhice, porque vai acontecer um dia. Eu preciso que as espadas estejam de volta em nossa posse para que ninguém mais use elas, né? Essa é a estratégia atual do Kamunab. E por isso que seria então importante eles recuperarem a Kuregumo e o Chihiro também, agora que eles descobriram a existência da próxima espada. A questão é que o Chihiro levou a Kuregumo com ele, então eles têm uma urgência imensa em encontrar o Chihiro para recuperar a espada. E o mangá mostrou que eles estavam tão desesperados para recuperar a Kuregumo e encontrar esse tal de Chihiro, cuja índole eles não conhecem, que eles simplesmente despacharam a Ryuki, que é o membro mais forte do Kamunab, e para isso eles liberaram a utilização do Enkotsu, que em tradução do Manga Plus ficou Flame Bones, ou seja, ossos flamejantes, até a altura do torso, o que quer dizer que ela tá liberada a virar o Sanji, para derrotar o Chihiro. Terminando assim o capítulo 18 de Kagurabachi.
Então com isso a gente tem novas questões agora, a gente tem novas apostas para serem feitas sobre o que vai acontecer com o futuro da história. Primeiro, esse poder Enkotsu que precisa de permissão para ser usado e que só pode usar até uma certa parte. Nem se falou exatamente de qual corpo a gente está falando aqui. O que vocês acham que é isso? Será que é um poder que emana tanto calor que pode afetar os arredores? Eles estão preocupados com os civis? Será que é antiético? Eu fiz uma apostinha aqui, não sei se vocês concordam, que quem lembra do poder do Genryusai, o general lá de Bleach, ele também usa um poder que envolve fogo e envolve a ressurreição dos mortos, né? E a gente sabe que, por conta da cultura japonesa, a cremação é algo muito comum. Então os ossos, geralmente, que viram pó através da cremação, são guardados pelos familiares. Então pode ter alguma associação com mortos, isso é uma coisa que eu acho. E isso explicaria talvez o porquê de ser antiético esse poder. E o porquê de liberarem a utilização do poder e não ser algo comum. Mas se realmente for um poder como se fosse o do Sanji, que ele basicamente deixa os pés flamejantes ou tal, talvez eles estejam limitando a utilização do poder dela para que o Chihiro não seja morto durante o combate. Talvez eles só queiram prender o Chihiro, porque como em primeira análise eles devem primeiro conhecer a índole do Chihiro para depois julgar se ele merece ser morto e a espada guardada, talvez eles simplesmente queiram prender o Chihiro e jogar ele no calabouço junto com os outros, para que não causem problemas, e eles vão atrás da Shinute. Outra coisa muito interessante, já sabemos que um dos próximos arcos, né, é o do leilão da Shinute, mas o portador da Shinute está guardado. Agora eu vou fazer um paralelo. Nós fizemos a teoria de que a Shinute seria a espada mais amaldiçoada por ela ser selada. Então, muito provavelmente, o carinha selado lá seja o portador da Shinute. Por isso que ele está selado, porque ele deve ter sido enlouquecido pela espada. Pois é, vocês repararam que tem um cara que ele deu um destaque maior a ele do que os outros portadores da espada? O destaque não foi no personagem em si, na condição em que o personagem está. Um cheio de selos japoneses, como se ele tivesse sido exorcizado, entre aspas. Cara, pode ser que esse cara consiga utilizar a espada à distância, já pensou? Então é uma coisa que tem que quebrar a conexão entre os dois. Ou ele consiga dar uma de Thor e trazer de quilômetros e quilômetros de distância a espada até ele. Thor não, Sojo. Sojo. É que o Sojo só 1 centímetro, é pequenininho, né? O Sojo. Né? E galera, agora a gente vai dar um foco mais na qualidade do mangá, porque isso já foi comentado durante o vídeo, a gente deixou um pouco de lado, mas agora é o momento pra elogiar. Olha o design dos personagens, ele lançou o quê? 9 só dos generais do Kamunabi, claro, o Azami tá incluso, então tira 1, fica 8 generais do Kamunabi que foram introduzidos nesse capítulo, mais os 5 portadores da espada e 4 deles foram mostrados de perto, ou seja, 12 designs diferentes em um capítulo só. Fora matou o Sojo, matou um monte de gente lá nos capítulos passados que tinham designs únicos. Parabéns pro autor, que é uma coisa difícil fazer vários designs assim. Ele é o único que chega próximo do Oda em questão de criatividade para criar design. Em velocidade, né? Por exemplo, de um capítulo pro outro, criar tanto personagem novo e diferente, assim. Inclusive, cada um deles evoca questões, né? Assim, que a gente pode tentar se aprofundar mais, só pela aparência deles. Por exemplo, uma portadora da espada, ela é criança, aparentemente. Como? Se a guerra foi há 18 anos atrás. Então, tem alguma coisa pra se investigar ali, só no design. Fora isso, a qualidade geral do mangá melhorou muito. A gente já tinha reclamado de alguns capítulos que tinha cenário mais bonito que o personagem. Não tem mais isso. Os dois estão muito bons. Então, parece até que ele tá ouvindo nós. A gente até brincou disso. Daqui a pouco vai ter Tenoi aí em algum capítulo. Vão lançar um Tenoi assim, só de referência pela comunidade. E isso já nos conecta também ao toque. Vocês sabiam que todos os mangás que vieram da leva junto com Kagurabachi, todos eles estão pra ser cancelados. Menos Kagurabachi. E isso é bom pra gente, mas é ruim pros nossos colegas aí que curtiram os mangás que foram lançados. Então, o que tá aí pra ser cancelado? Shonen Ice também, que é o outro que veio junto com a leva de Kagurabachi, e outros também que estão pra ser cancelados. E então, como o Kagurabachi ainda não tá bem das pernas o suficiente, vai tudo depender do quão bem ele vender nos próximos 2, 3 volumes que forem lançados. Então a gente tem que ficar na esperança. Você que não viu o vídeo passado e não sabe como apoiar diretamente Kagurabachi comprando o volume do Japão, a gente vai deixar o link do site chamado kagurabachi.com.br aqui na descrição do vídeo para você entrar lá. Você vai conseguir ver passo a passo como comprar o volume direto do Japão. É um pouco caro, vai sair em média aí R$120, mas você vai estar ajudando diretamente Kagurabachi a não ser cancelado. E pode também votar, lá tem instruções para isso, para como fazer a sua votação também em favor da obra, né? Que é uma coisa que também influencia bastante. Enfim, pra gente é uma boa notícia, já faz tempo que a gente comenta que Kagurabachi estava bem mal das pernas, mas com essas melhoras do autor, a gente tá vendo reflexos na obra, no mundo real aqui, sobre isso aí. Então, galera, com essa notícia de que a gente precisa de mais volumes do mangá para garantir que ele vai ou não vai ficar aqui, pelo menos a gente tem garantia de que tem muitos capítulos ainda pra gente assistir, ler e comentar aqui. Então você que é fã, continua aqui com a gente que a gente vai cumprir nossa promessa de trazer toda semana ou toda vez que tiver capítulo as análises aqui pra vocês, beleza, galera? E se você quer que a gente comente algo a mais, como teorias ou coisa do tipo, a gente já tem algumas no canal, mas traz aqui a sua teoria, traz sua opinião, o que você acha que vai acontecer, o que você acha desses personagens. Se a gente interagir mais com vocês, que são a nossa comunidade, com certeza vai ter bastante conteúdo
conteúdo legal e inédito no YouTube sobre essa obra que é tão pouco falada ainda, mas que promete que é um dos sucessos aí no futuro da Jump e no mundo. Então comentem aqui, se inscrevam, deixem o like, ativem o sininho para vocês que estão interessados em continuar seguindo a jornada juntamente conosco de Kagura Bate, e nós esperamos vocês no próximo vídeo. Vamos, galera! Valeu, pessoal! Até! Tamo junto!